E hoje a gente vai tirar, assim, várias dúvidas ao mesmo tempo, viu? Mais ou menos igual ontem, viu? A gente vai ver aqui na tela, olha, são 3 expressões aí que parecem, né, ser iguais aí, parece significar a mesma coisa. São 3, olha só, cerca de, aproximadamente e acerca de. Será que significam a mesma coisa? Será que usamos sempre aí para a mesma ocasião? Quem vai explicar para a gente é a nossa professora Ulda Gomides. Professora, por favor, explica para a gente. Hoje nós vamos falar sobre algumas expressões: cerca de, acerca de, aproximadamente. São expressões que costumam gerar um pouquinho de dúvida na hora do uso e nós vamos esclarecer para você quando e como usar cada uma delas. Eu anotei aqui alguns exemplos que vão facilitar bastante esse uso e a diferenciação entre elas. Cerca de, vamos começar com ela. Cerca de é uma locução que tem o mesmo sentido, o mesmo significado de aproximadamente. Então, vamos a um exemplo que vai te ajudar a colocar isso em prática. Lembrando uma coisa, quando você diz cerca de, você quer trazer o sentido de arredondamento. Então, você tem que usar essa expressão para definir algum valor aproximado, algum número aproximado e nunca com indefinições. Como assim? Nunca usar cerca de com números ou valores imprecisos. Vamos aos exemplos. Cerca de 10 alunos tiraram nota alta na prova. Aí sim, aproximadamente 10% dos alunos tiraram nota alta na prova. Veja que é um valor exato, 10%. Você não pode fazer o uso dessa expressão com valor impreciso. Por exemplo, 10,6% das pessoas. Não. Isso não é permitido porque se trata de uma expressão, uma locução de arredondamento. Nós temos também, que pode gerar um pouco de dúvida, né? A expressão cerca de suas variações. Então, eu posso falar cerca de, que é o mesmo sentido de aproximadamente, e eu anotei inclusive aqui os seus sinônimos, né? O uso de locuções sinônimas para vocês. Por volta de 11 horas, em torno de 40 minutos, perto de 100 tentativas, são sinônimas, expressões sinônimas, certo? Todas têm a ver com esse arredondamento, com esses valores precisos, para dar essa noção de que é algo que é aproximadamente um valor aproximado. Mais ou menos 1.000 pessoas já entraram aqui hoje, então são expressões sinônimas. Só que cerca de é uma locução e aproximadamente é um advérbio. Né? São categorias diferentes da gramática, mas que são usadas para dizer o mesmo sentido. O que pode gerar alguma outra dúvida é algumas variações da expressão cerca de. Então, nós temos cerca de, que pode ser precedida da preposição acerca de, mas é a mesma coisa, né? É o mesmo sentido. Acerca de, a aproximadamente. Então, é simplesmente a preposição a e a expressão cerca de. Então, é o mesmo sentido. Agora, por último, nós vamos falar de duas diferentes, que têm o som parecido, mas que é outra coisa. Então, acerca de junto, quando eu pego a expressão acerca de. Então, a junto com cerca, acerca de. É uma expressão que tem a ver com sobre. Então, eu trouxe aqui o exemplo para ficar bem tranquilo para você. É uma locução prepositiva. Que nome é esse? É simplesmente para você entender que ela tem função de preposição. Então, exemplos. Hoje discutimos acerca de como vamos resolver tudo. Então, acerca de, sobre, outras possibilidades relativamente a, quanto a esse assunto, a respeito disso. Então, acerca junto tem esse outro sentido. E, por fim, para finalizar e tirar qualquer outra dúvida, nós temos o verbo haver, cerca de. Então, quando você encontrar essa expressão com o verbo haver, é simplesmente quando a expressão cerca de é precedida do verbo. E tem a ver com faz.
para indicar esse tempo transcorrido. Um tempo que passou equivale a faz. Como assim? No exemplo, para ficar bem claro, faz cerca de um mês, faz aproximadamente um mês. Há, verbo haver, cerca de um mês. Tempo transcorrido. É isso aí, para não ter mais dúvidas sobre essas expressões que a gente usa tanto. É verdade, professor, a gente usa muito, às vezes não para pensar, né? Vai no embalo ali, eu acerca junto ali, eu nem sabia que era. Gente, tem muita gente que tem dúvida aí e nem percebe, né, que tem a dúvida. Na hora que a gente vai escrever ali, que a gente fica ali, aquela, né? Será que é desse jeito ou não? A professora vem aqui, explica tudo pra gente, dá exemplos e fica fácil, né? Bom demais. Obrigada, professora Uda. Olha, agora eu vou ler alguns recadinhos aqui nas redes sociais, e você que gosta de mandar mensagem pra gente, sempre manda, né? A gente fica muito feliz, viu, com as suas mensagens, os seus recados aí. Instagram, @TV Pai Eterno, e também facebook.com/TV Pai Eterno, viu? Pode deixar lá seu recadinho que a gente manda aqui aquele abraço carinhoso pra você, viu?